A gente precisa separar o clubismo, a religião e a espiritualidade. As igrejas estão se tornando clubes de futebol. Se não forem igual a gente, eu não quero vocês aqui. Esse final de semana eu entendi um conceito. Eu fui convidado para uma pregação e em cima da hora eu mudei tudo. Tipo, a última vez que eu tinha sido convidado por conta de um estudo que eu fiz foi em 2022, um amigo em Santa Catarina. E aí esse final de semana eu fui convidado novamente. E eu mudei tudo em cima da hora, porque me veio um conceito que quando eu volto para casa e começo a estudar, fechou muito na minha cabeça. E eu queria compartilhar com todos vocês. Olha que forte. Cristo escolheu 12 apóstolos, certo? A maioria deles pescadores. Sendo que 2 deles escreveram um evangelho, João e Marcos. Sendo que um deles, analfabeto, João. Olha só que forte. Então, Cristo morre, nos deixa o Espírito Santo, mas antes da ida dele, ele escolheu 12 apóstolos para disseminarem essa palavra. Tem o porquê da escolha dos 12 apóstolos. Mas eu percebi que, para essa mensagem chegar até aqui, a junção de pessoas diferentes foi necessária. É aí que a gente só aceita essa junção no dia a dia se realmente nós temos o Espírito Santo. Por que isso? Até então, o maior perseguidor de cristãos, o nome não existia ainda cristãos, tá? Mas o maior perseguidor de pessoas que acreditavam que o Messias veio se chamava Saulo de Tarso. Esse homem na estrada de Damasco simplesmente sofre uma queda, a partir dali tem um encontro com Cristo e dias depois, através de uma mensagem de um profeta Ananias, feita a conversão oficial de Paulo, né? Então olha só, até aquele momento, um judeu rico, instruído, estudado, que se via tão justo ao ponto de falar: eu vou dedicar a minha vida para matar esses homens que estão disseminando que o Messias veio, porque isso é mentira. Esse homem cai numa estrada, buscando esses homens que acreditavam no Messias, se converte e a partir dali vira um dos pescadores. Olha que forte. Se você pegar a sua Bíblia, você vai vir aqui para Atos 9. E em Atos 9, a gente vai ver que Atos é um livro escrito por Lucas, tá? Eu já vou chegar em Lucas. Mas em Atos 9, a gente tem um ponto bem importante, porque Saulo, que agora vira Paulo, ele vai encontrar os discípulos e os apóstolos de Cristo. Então, olha só, eu estou em Atos 9 e vou ler para vocês aqui. Ó. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos. Eu estou em Atos 9, 26. Mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele viu o Senhor. E este lhe falou, e como em Damasco, falava ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também com os gregos. O Espírito Santo tomou Paulo de uma forma que ele saía falando de Cristo para todo mundo. O Messias realmente veio e eu sinto isso e eu preciso falar isso para todo mundo. Atos 9, 29. E falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram para Tarso. Olha que forte isso aqui. Saulo, que até então matava quem acreditava que o Messias veio, tá? Se converte, mas o Espírito Santo toma de uma forma que esse homem começa a falar de Cristo de uma forma que os dele, os gregos, os judeus que não acreditavam no Messias, querem o matar. Olha que forte. E os discípulos e os apóstolos o enviam de volta para Tarso. Vocês sabiam disso? Paulo fica 10 anos recluso na sua cidade de nascença, que é Tarso. Está aqui. Vocês vão ver no livro de Atos. E aí, não está aqui na Bíblia, mas quando a gente vai estudar sobre isso, a gente falou dos 2 evangelhos, né? De João e de Marcos. Aí nós temos um terceiro evangelho, que é de Mateus, que era um apóstolo também. Mas aí nós temos um 4º evangelho, que é o evangelho de Lucas. Vocês sabiam que Lucas não era apóstolo? Lucas era um médico.
Lucas foi convertido, diz, não está na Bíblia isso, mas diz que Lucas foi convertido por Paulo, porque os dois eram amigos. Olha que forte. Então, novamente, Lucas, um dos evangelhos da Bíblia, não era apóstolo. Foi convertido possivelmente por Saulo de Tarso, que vira Paulo. E aí a gente vem aqui, ó. Eu vou começar para vocês aqui um outro ponto importante para chegar na analogia que eu fiz. Eu estou aqui no livro de Lucas. Se você abrir o Evangelho de Lucas e no capítulo 1 de Lucas, ele está colocando da seguinte forma aqui, ó. Tendo, pois, eu estou no Lucas, capítulo 1, versículo 1. Tendo, pois, muitos empreendido, por em ordem a narração dos fatos entre nós se cumpriram, segundo nós transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram ministro da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me informado minuciosamente de tudo o que aconteceu desde o princípio. Olha que forte isso aqui. Lucas está pegando tudo que ele leu até então e mandando para um excelentíssimo. O que era um excelentíssimo naquela época? Um juiz, uma pessoa de alto escalão. Então, Lucas está escrevendo, ele viu o Evangelho de Marcos, viu de João, viu outros papiros que tinha escrito na época, e simplesmente resolveu escrever o seu. Um médico instruído faz um passo a passo. Para que ele criou esse evangelho? E ele escreve junto com esse evangelho, na mesma época, a carta de Atos dos Apóstolos. A carta de Atos é escrita por Lucas. Então olha só, 12 pescadores que eram perseguidos por um judeu, certo? Daqui a pouco esse judeu já não persegue mais, esse judeu também se torna uma pessoa que acredita que o Messias veio. Daqui a pouco ele influencia a conversão de outras pessoas, e daqui a pouco Lucas, influenciado nessa conversão, não conheceu Cristo, é responsável por um dos evangelhos. Por quê? Esse evangelho, leiam aí, primeiro capítulo e primeiro versículo de Lucas. Esse evangelho é enviado para Antioquia, enviado para o excelentíssimo Teófilo. O que era Antioquia, gente? Nós tínhamos naquela época o Império Romano. O Império Romano tinha a sua capital em Roma. O Império Romano não é Itália, tá? Tinha a sua capital em Roma. 300 anos depois, essa capital ela muda para Constantinopla, quando se tinha um imperador chamado Constantino, mas que fica bem no centro do Império Romano. Mas nessa época a capital ainda era em Roma, tá? Então você tinha Roma, Alexandria, e a terceira maior cidade de todo o Império era Antioquia. Então, um médico que agora escreve um evangelho, escreve um livro que é o Atos dos Apóstolos, envia esses 2 livros para um excelentíssimo. Eu acabo aqui, tá? Entrem e leiam Atos, leiam o começo de Lucas, leiam aqui, como eu vi também, Gálatas capítulo 2, que mostra aqui, ó, 14 anos depois, a volta de Paulo. Paulo fica recluso, vocês podem pesquisar isso na internet também, depois ele volta. Não é que Paulo se converteu e se tornou esse homem que escreveu 14 livros. Não. Inclusive, eu olho hoje, se os discípulos e apóstolos não tivessem enviado ele para Tarso, ele teria sido morto. Olha que forte. Terminando tudo isso, eu vou para minha analogia agora aqui. Ó. Um homem perseguia outros homens que acreditavam no Messias. Daqui a pouco esse homem, ele é cercado e ia ser morto. Os discípulos e os apóstolos colocam ele dentro de um cesto e simplesmente somem com ele, mandam ele de volta para Tarso. Esse homem influencia na conversão de um médico. Esse médico organiza um novo evangelho e uma nova carta para influenciar lá do outro lado na Antioquia um juiz, uma autoridade, um excelentíssimo da época. Olha que forte. Esses pescadores poderiam olhar e falar assim, ó, o que eu tenho a ver com Paulo? Até ontem ele matava cristão, mas o coração tocou. Esse homem realmente foi convertido. Botem ele no cesto e sumam com ele daqui que vão matar ele. Daqui a pouco um médico que nem Cristo conheceu também foi convertido e simplesmente pegou e escreveu novos livros para influenciar um excelentíssimo. O que eu trago para você aqui? A gente precisa separar o clubismo, a religião e a espiritualidade. As igrejas estão se tornando clubes de futebol. Se não forem igual a gente, eu não quero vocês aqui. É uma coisa você torcer pro Corinthians, pro Palmeiras, pro São Paulo. Isso é clubismo. Você não quer um santista no meio disso. Você vai para um jogo do Corinthians, você só quer corintiano. Você vai para um jogo de São Paulo, você só quer São Paulino. A igreja e a vida não é isso. Negócios que prosperam, pessoas que se juntam em comunidade de fé e vão prosperar,
são pessoas que veem o diferente como normal. Porque olha só, aquele homem que matava as pessoas que acreditavam no Messias se tornou um deles. Imagina se aqueles pescadores não tivessem o Espírito Santo. Eles não iam sentir que realmente Paulo tinha se convertido. Iam deixar ele morrer ali. E essa sequência junta pescadores com um judeu rico, com um médico e com um excelentíssimo. Imagina se esses pescadores viessem falar o seguinte: Cristo, antes de morrer, escolheu nós 12. Então é porque ele quer pessoas como nós. Ele não quer médico aqui. Ele não quer excelentíssimo aqui. Ele não quer judeu rico aqui. Eles poderiam pensar assim, vocês concordam? Porque antes de morrer, foram os 12 escolhidos. Então, Cristo morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Espírito Santo. E a gente sente isso no outro. A maior dor do mundo é esse buraco que tem dentro do nosso peito. E não é dinheiro, e não são pessoas, e não é balada, e não é amizade, é nada disso. É só quando você se entregar aos pés da cruz e permitir que Cristo te preencha. E a gente sente quem está na busca, e a gente sente quem infelizmente está sofrendo por não buscar. Eu falo um ponto que é o seguinte: eu tenho hoje 38 anos de idade, e eu me converti há 4 anos. As informações que eu tenho hoje, gente, eu casaria virgem, e eu buscaria, a primeira coisa que eu ia fazer na minha vida era buscar ter entendimento sobre a palavra de Deus. Deveria ser a primeira coisa que a gente faz na vida. Porque aí depois todo o resto tem paz. Todo o resto é fluido. Problemas, eu passo mais problema hoje do que eu passava antes da conversão. Mas eu resolvo numa paz, porque o Espírito Santo está comigo. Então, eu queria trazer essa palavra para você. Se você está separando, se você está desunindo, se você está desagregando, se você está julgando, não tem o Espírito Santo. Talvez você possa estar dentro de uma igreja. Talvez você mergulhou numa água e acha que está batizado, mas não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te trazer uma paz e uma tranquilidade que a última coisa que você quer é julgar o próximo. Na verdade, você quer agregar pessoas. E aí eu te trago lá para trás. E imagina se esses pescadores virassem e falassem: é o clube dos pescadores porque Cristo morreu e deixou só a gente aqui como apóstolo. Essa mensagem não teria chegado em mim e em você. Precisou que pessoas diferentes se juntassem para que essa mensagem tivesse 2 anos depois viva. Então, sai do clubismo. Sai dessa questão de achar que é só a sua pototinha que é abençoada. Todas as pessoas estão na mesma busca. Então, às vezes, você está se deparando com Paulo ali na esquina, que uma palavra que você vai dar vai fazer ele para uma busca diferente do que ele estava fazendo até então. Às vezes, você vai se deparar com Lucas ali na outra esquina, e aquele cara ainda não é convertido, mas através de uma palavra sua, ele vai falar alguma coisa do que esse cara está falando faz sentido. Eu também quero ter essa sensação e quero buscar isso. Eu queria trazer essa mensagem para você, que fechou na minha cabeça esse último final de semana. Desde o início, Cristo morreu para a junção. Cristo morreu para a comunidade de fé se juntar, não para que haja clubismo entre pessoas. Então, busque a sua conversão, mas influencie na conversão do próximo. Essa é a nossa principal missão na Terra. Obrigado.